Fala, torcedor, tudo certo? Acabou a coletiva do técnico Renato Portaluppi aqui no CT Luiz Carvalho e ele falou e deu muitos indícios do que pode acontecer nesse jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. E, claro, também falou sobre as cobranças. Antes de mais nada, nos sigam aqui, se inscrevam no canal também, ative as notificações para vocês continuarem recebendo aí esses conteúdos que a gente está criando, retornando aqui fortemente com o conteúdo no canal. Galera, olha só, claro, esquecendo, né? Não podemos esquecer jamais dos nossos apoiadores. E esse é um vídeo apoiado pela Bonjour Estamparia. Tudo que vocês quiserem saber sobre estampas, boné, xícara, caneca, camiseta, moletom como esse aqui da Pachola, vocês podem pedir para os caras. Chamem eles lá no Instagram, no @Bonjour Estamparia, que vocês vão poder ser muito bem atendidos. Gurizada, técnico Renato foi questionado sobre as reuniões que ele teve com o elenco gremista e as cobranças que a diretoria teria feito sobre ele. E ele acaba dizendo que cobranças sempre existem, ele cobrou sim os jogadores porque não admitiu aquele vacilo em cima do Santos. Mas também deixou claro que ele não foi cobrado, como foi noticiado aí pela diretoria do Grêmio, a respeito do rendimento do elenco, de alguns jogadores que não estão atuando. Bom, enfim, ele deixou claro que existem conversas. E eu também acredito que realmente houve uma conversa, mas não fortemente. A gente buscou informações, conversamos com algumas pessoas e todas elas disseram a mesma coisa. Houve sim cobrança, mas não nesse fato de que, olha, Renato, pá, não sei o quê, parará, sabe? Não, nada disso. Simplesmente existe um diálogo muito bom entre a diretoria, presidente, vice-presidente, junto com a comissão, o diretor de futebol, né, e a comissão técnica, e ele explanou isso e levou para os jogadores. E, claro, treino fechado na quinta-feira, treino fechado na sexta-feira, treino fechado no sábado, e o técnico Renato vai providenciar o time para jogar contra o Cruzeiro. Galera, a outra situação importante que ele deixou muito claro é que o atacante Luan deve jogar, sim, contra o Cruzeiro. Se ele vai ser titular ou não, me pareceu assim um pouco meio uma incógnita, mas quando ele foi perguntado, ele chegou a dar aquele sorrisinho de canto, assim, e eu entendi que o Luan deve ir para o jogo contra o Cruzeiro. O que me chama a atenção é que se no esquema de 3 zagueiros o Luan entra, ou ele consegue entrar num esquema com 2 zagueiros. E aí, qual posição que o Luan entraria? No lugar de um extremo, porque a gente sabe que o Ferreira está sendo cobrado exatamente não pelo jogo só contra o jogo contra o Santos, mas em sim por algumas atuações, não importa que ele tenha feito o gol contra o Fluminense. Eu até fiz no meu Instagram, que está aqui para vocês podem ir lá, eu entrevistei o Ferreira depois do gol, e ele falou que é uma questão de confiança, que deixa muito bem o jogador mais tranquilo, enfim. A questão importante sobre isso é que ele vai fazer mudança sim no time, ele vai atuar diferente contra o Cruzeiro. E eu quero lembrá-los que o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro no primeiro turno foram com 3 zagueiros. E o Grêmio jogou bem. Acredito que ele vai manter os 3 zagueiros. E aí a minha teoria de que o Luan jogaria ficaria apenas para o segundo tempo. O Luan, ele informa que o Luan perdeu peso, o Luan se condicionou fisicamente, que ele está muito bem, está treinando forte, está treinando muito bem com o elenco, mas aos poucos ele vai ganhando aquele crescimento. Outra situação importante que foi dita, claro, que o Renato também falou sobre os números de gols marcados e gols sofridos. Quando foi perguntado, ele disse, a moeda tem 2 lados, se tu vai me cobrar sobre os gols sofridos, tem que me dizer quantos gols a gente marcou e qual posição a gente está. Então ele acabou tendo essa troca esse papo, né, com o repórter quando foi perguntado. Um abraço para o Daniel, que é do portal do Gremista, que fez essa pergunta. Ao mesmo tempo, ele fala sobre Rubens, quando eu perguntei para ele, porque lá no Papo Pachola eu falei que tem um bastidor muito importante sobre o Rubens, interessantíssimo, que a gente descobriu, e o Rubens me chamou a atenção por isso. Ele é um destaque hoje do Grêmio Sub-20, tem tentado mostrar que tem um diferencial, tem um potencial como extrema pela direita, e a gente sabe que o Juan Iturbe, o Renato gosta de chamar ele de Juan, não está muito bem condicionado ainda fisicamente, e o Rubens está pronto, ele vem atuando, inclusive esteve no treino, né? Acabou já o treino agora aqui no CT, já acabou a coletiva, ele treinou, ele foi chamado para treinar. O Rubens, Gustavinho, Igor, o Fred, eles foram chamados para treinar, foram 9 jogadores da base
que o Renato chamou hoje para compor o coletivo, que ele provavelmente ele fez um coletivo porque todo o elenco estava disponível para jogar para esse treino, com exceção do Jonathan Robert, que não participaria desse treino mais específico, que ainda está em fase de transição, saindo da preparação física para ficar à disposição do técnico Renato. Essa é outra informação, que o Jonathan Robert ficará à disposição do técnico Renato apenas a partir do jogo contra o Goiás. Retornando aqui sobre Rubens, que eu acabei deixando passar, ele informa que a partir das 19 rodadas, as próximas 19 rodadas, ele está sim de olho, está chamando a atenção dele e ele está ligado no que o Rubens pode compor o elenco do Grêmio. Mas ele diz que tem que ter calma ainda, que ainda tem algumas fases que precisam ser revistas, ser analisadas pelo Rubens para poder ficar pronto para ele. Ele não está pronto ainda. Eu acho que não quer dizer fisicamente nem taticamente. Eu acho que quer dizer mental, que é onde eu quero falar daqui a algum tempo sobre esse bastidor que eu fiquei sabendo e não contei para ninguém. Então vai ser em primeira mão para vocês. Galera, chegou até aqui? Dá o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações e me ajuda a crescer cada vez mais aqui no YouTube, porque vai ser cada vez mais abastecido o canal com notícias e informações do Grêmio todos os dias. Daqui a pouco eu volto.